Olá, meus caros alunos, meus queridos, como nós havíamos combinado, estamos de volta aqui para nós darmos sequência aos nossos estudos acerca dos livros históricos da Bíblia Sagrada. E nessa oportunidade eu quero te convidar para nós analisarmos mais de perto o livro de Juízes. Na aula passada e nos vídeos aulas passadas, nós estudamos acerca do livro de Josué, né? Acerca da conquista da Terra Prometida, da Canaã, sobre o personagem importante que é Josué, que foi Josué, né? E acerca do assentamento das 12 tribos de Israel. E hoje daremos continuidade falando sobre o livro dos Juízes. Nessa oportunidade, eu quero mostrar para vocês aqui o primeiro quadro. Nada mais justo do que nós começarmos falando sobre o significado do nome que leva o livro, né? O nome dizendo o livro dos Juízes, né? O que significa isso e como que se originou esse nome e por que originou-se esse nome para este livro, né? Então, para nós não quebrar o nosso protocolo, como de costume, está aí o nosso primeiro quadro para você. Então eu coloquei ali, em primeiro lugar, os caracteres hebraicos, né? E logo na sequência, escrito de cor amarela, eu coloquei para você a transliteração do nome, que é Shofetim, que significa juízes. E logo na sequência, você vê ali os caracteres gregos, que são os caracteres da Septuaginta, né? Como vocês sabem, nós explicamos em aulas passadas que originalmente o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Então, portanto, eu coloquei em primeiro lugar ali o hebraico, aqueles caracteres quadráticos ali do lado esquerdo, né? E a transliteração, Shofetim. E depois, na sequência, a tradução da Septuaginta, que foi aquela tradução para o grego. Está escrito ali em branco, e na sequência, transliteração, que se pronuncia Kritai. E logo depois nós temos o nome que a Vulgata Latina deu para este livro, né? Traduzindo aí dos originais, que ficou Liber Judicum, que no português significa Livro dos Juízes, tá bom? Então está aí para você, nesse primeiro momento, como que se originou o nome desse livro, tá bom? Nos originais do hebraico, depois passando pela Septuaginta, depois passando pela Vulgata Latina, até chegar na nossa língua, no nosso idioma, no português. Livro dos Juízes, tá? Por que juízes? Porque eles julgavam e eles lideravam o povo de Israel neste momento tão triste da história desta nação. Por que triste? Porque a própria Bíblia vai dizer que nesta época não existia uma liderança centralizada. Então as tribos, muito embora elas estivessem já assentadas em um só território, ou seja, na Canaã, na Terra Prometida, na Palestina propriamente dito, eles não tinham uma coesão social e política ainda. Eles estavam meio que dispersos, politicamente falando, e espiritualmente também. Então, esporadicamente, Deus levantava um juiz e ele reunia essas tribos para vencer os seus agressores, os seus inimigos vizinhos, que quando da conquista eles não derrotaram totalmente, tá? Muito bem. E qual foi o tempo de Juízes? Em que época nós possamos, ou nós podemos, colocar a história, a narrativa, os episódios, os eventos que ocorreram dentro desse livro, o livro dos Juízes? Existem várias cronologias. Eu coloquei aqui as duas mais aceitas, as duas mais relevantes no meio acadêmico, que são elas. A primeira ali diz que essa história do livro de Juízes, ou as histórias ali narradas, podem ser identificadas dentro do período de 1425 a 1095 a.C., ou seja, lá no quinto século, né, a partir do quinto século antes de Cristo, que vai dar aí em torno de 300 anos, né, essa história toda. E este período vai da morte de Josué ao fim do governo de Samuel, que foi o último juiz e foi aquele que fez a transição
da época da teocracia para a época da monarquia, como nós já explicamos em sala de aula para vocês, tá bom? Muito bem. Quais são os livros que fazem parte também desse compêndio dessa mesma época? São eles Ruth, 1 Samuel, né? E que vai até os capítulos 1 até o 9, tá bom? Então, esse período aí de Ruth e 1 Samuel, capítulos 1 até o 9, compreende exatamente mais ou menos esse período que foi escrito ou que são narrados as histórias que aconteceram dentro do livro de Juízes, tá? E a segunda data que os cronologistas aceitam com mais evidência são elas 1380 até 1045 a.C. Aí eles já se antecipam um pouquinho, né? E colocam esse período aí de 1380 a 1045 a.C. Então, dentro dessa cronologia, vai dar mais ou menos 335 anos. Por quê? Porque nós temos que estender mais 30 anos, incluindo a vida de Samuel, porque Samuel também foi um juiz, né? Então, termina o livro dos Juízes, começa o livro de Samuel, e nós temos que incluir também a história de Samuel dentro desse período, porque ele também foi um juiz. Por isso que vai dar ali mais uns 30 anos além da história do livro de Juízes, tá? Colocando aí também as narrativas que incluem a história ou a vida de Samuel, tá? Que muito embora não esteja narrado assim dentro do livro de Juízes, mas ele também fez parte desse período, ok? Então tá aí, essa segunda data aí, 1380 até 1045, que foi depois daquela outra anterior que eu mostrei para vocês, que é 1425 a 1095. Por que depois? Talvez o aluno mais leigo, que não está muito familiarizado com essas datas, ele fica meio que com dúvida quando nós falamos que um número menor, ele, falando de datas, né, de anos, um número menor ele vem posterior ao número maior. Por quê? Porque todas as datas, todos os anos antes de Cristo, eles vão se decrescendo até chegar a Cristo. Então, 1400, por exemplo, ele foi antes de 1300. Entendeu? Porque nós estamos falando de datas que são antes de Cristo, de eventos que ocorreram antes de Cristo. Então, 1425 antes de Cristo foi antes de 1380 antes de Cristo. Então, essa segunda data ali está mais próxima de Cristo, digamos assim, só para você compreender e você relembrar o que nós já explicamos em sala de aula. E qual foi o contexto histórico desta época? Dentro da sociedade israelita ali, após o assentamento. Então nós poderíamos aqui colocar várias coisas, mas aquelas que são mais gritantes, que mais saltam aos olhos, que mais chamam a atenção, possamos dizer assim, que vocês já devem ter visto também dentro do texto, aqueles que leram o livro, que eu pedi para vocês lerem, e é muito importante fazer essa leitura, porque o estudioso de teologia, ele tem que aprender a familiarizar com a Bíblia Sagrada e cultivar o costume de ler a Bíblia, para ele poder também conhecer mais de perto, não só ler bons livros que falam do assunto, mas também se familiarizar com o texto sagrado. Então você vai perceber aqui que dentro desse texto do livro de Juízes, ocorreu ali anarquias, ou seja, desordem total, né? Não havia uma liderança, não havia uma organização, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista de liderança mesmo da nação, né? A Bíblia diz que cada um fazia aquilo que queria, que achava que era certo aos seus próprios olhos. Então você imagina 12 tribos assentadas num território e cada tribo fazia aquilo que queria. E dentro dessas tribos também havia outras famílias que eram os que formavam essa tribo, e às vezes cada família fazia também aquilo que ele achava certo. Então era uma desordem total. Isso no espaço de 300 anos. Então foi um momento muito triste da história da nação. Anarquia. E além do mais, o que nós vemos ali? Idolatrias. Por quê? Porque esse povo que doravante toma posse da terra, eles passam também a adorar os deuses daquelas nações que eles não destruíram,
que era a ordem de Deus através de Moisés, através de Josué, que eles tinham que conquistar a terra, todo o território prometido e avançar contra os seus inimigos. Alguns eles conseguiram vencer, outros não. E esses que eles não venceram, eles passaram a ser influenciados pelo seu jeito de adoração, pela sua religião, pela sua maneira de viver, né? Então eles passaram a ser idólatras. Muito bem. Teve também guerra civil nessa época, né? Muitas tribos, às vezes, elas se voltavam contra elas mesmas e não se entendiam. E, como consequência de tudo isso, houve ali opressões externas. Opressões, ou seja, os inimigos, aproveitando da fragilidade e da falta de coesão política, espiritual e organizacional da nação, eles adentravam no território, faziam suas confederações, se uniam para vencer os israelitas e saqueavam tudo que eles tinham. E aí, nesse período, surgiu o que nós chamamos teologicamente de ciclo vicioso da história de Israel. Que ciclo é esse? Aí eu coloquei ali 4 itens que compreende todo um ciclo que passou a ocorrer sistematicamente na história do povo nesse período do livro de Juízes. Primeiro deles, o que acontecia? Acontecia uma rebelião. Logo após a rebelião, aí vinha a opressão. Rebelião contra Deus, no caso aqui, né? Desobediência às ordens, às leis estabelecidas por Deus através de Moisés, né? E depois novamente relembrada por Josué antes da sua morte, né? Nós falamos disso no finalzinho lá da aula, no final, falando sobre o livro de Josué, nós explicamos isso, que antes da sua morte ele reúne o povo novamente, antes de fazer aquela transição que ele saberia que ocorreria depois, e Deus dá esta estratégia para Josué, para ele poder fazer com que o povo retornasse àquela obediência à lei, né, que foi se perdendo com o tempo. Muito bem. Então, essa rebelião diz respeito à desobediência à lei. E, como consequência, vinha a opressão, e aí o povo se sentia amedrontado, se sentia saqueado, eles eram saqueados, empobrecidos, enfim, eles eram, digamos assim, derrotados contra os seus inimigos, então eles ficavam envergonhados e viam, se arrependiam, e o resultado do arrependimento, Deus enviava o livramento. Tá? Então tá aí para você esse primeiro quadro. Muito bem. E agora, dando sequência a esse estudo, né, esse primeiro momento, você já viu aí, já constatou nesse primeiro quadro que nós falamos sobre a origem do nome do livro dos Juízes, né? Tanto na língua, no vernáculo original, que foi o hebraico, depois passando pela Septuaginta, né? Falando ali da linguagem do grego, né? Que foi essa tradução da Bíblia Sagrada, mais ou menos no ano 200 a.C., e depois entrando na Vulgata Latina de São Jerônimo. E aí falamos também desse tempo que ocorreu e o contexto histórico. Muito bem, e agora eu quero apresentar para vocês o segundo quadro nesse primeiro momento. Então tá aí para você esse segundo quadro que você vai ver ali. Eu coloquei um gráfico mostrando sobre o ciclo, como que ocorria o ciclo vicioso no aspecto social, político e espiritual da vida do povo de Israel nesse período da história. Tá? Lembrando vocês que desse período da história, mundialmente falando, no contexto mundial, né, que nós vamos ali precisar mais exatamente a partir do século XIV a.C., né? O que estava ocorrendo? Vários episódios importantes estavam acontecendo no mundo nesse momento. E eu quero destacar 2 deles para vocês. E depois vocês podem também fazer suas pesquisas e fazer comparações também com os episódios que estavam ocorrendo dentro da Palestina, dentro ali do território de Canaã. O que acontecia naquele momento em que eles estavam vivendo na época dos juízes a nível mundial? Primeiro, ocorreu o início do Império Hitita. Lembra dos hititas? Os descendentes de Et, que nós falamos lá no livro de Josué? Então, nesse período aí, na época dos juízes, os hititas estavam formando um grande império numa região chamada Anatólia. Essa região que hoje compreende
boa parte do território do país da Turquia. Esse país da Turquia, que na época do Novo Testamento era conhecido ali como Ásia Menor, né? Era uma província romana na época, e hoje é a Turquia. Então os hititas, eles conquistaram aquela região, conquistaram boa parte do que hoje nós chamamos de Líbano, e boa parte ali onde foi também, posteriormente, o Império da Síria, né? Enfim, então estava ocorrendo isso. Outra coisa que surgiu nessa mesma época, o povo assírio começou a surgir na Mesopotâmia. Claro que eles ficaram um pouco mais ao norte da Mesopotâmia, mas posteriormente vocês sabem, através da história, que os assírios, eles invadiram também essa região mais ao sul ali, da Mesopotâmia, propriamente dito, né? E conquistaram ali boa parte daquele território, tá? Então, tudo ocorrendo durante a época dos juízes. E aí você tem ali o quadro. Olha o quadro. Primeiro eles tinham liberdade. Muito bem. Tinham liberdade, só que aí, através dessa liberdade, eles começaram a praticar as mesmas práticas dos países ao seu redor. Tá? Aí vinha a apostasia, e após a apostasia, servidão, opressão. Os inimigos entravam e saqueavam o seu território, roubando a sua plantação, roubando os seus bens, e eles se sentiam empobrecidos, famintos, desesperados, então eles se arrependiam, aí Deus enviava um libertador, ou um juiz, e aí ocorria toda aquela renovação espiritual, o povo voltava-se para Javé, voltava-se para as leis, voltava-se os seus costumes anteriores, e começava a praticar a justiça, e era uma bonança, e havia paz em todo o seu território. Então tá aí para você esse segundo quadro desse primeiro momento, desse primeiro vídeo para vocês. Para não ficar muito longo, eu vou fazer um intervalo por aqui, vou fazer uma pausa e você vai tomar uma água, né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então até o próximo vídeo para nós darmos sequência ao estudo do livro dos Juízes. Um forte abraço, bons estudos para você.